Ah, começou a gravação da aula. Tinha aparecido o slide, depois saiu. Eu vou tentar de novo aqui, peraí. Carregando aqui de novo, só um minutinho. Acho que agora vai. Ai, que loucura! Não aparece pra mim. Aparece aqui no meu computador transmitindo, né? Até aparece no celular, que é onde eu vejo se não. Vou abrir uma última vez, senão eu te mando aí, tu tem Aham. aqui. Sim. Share your screen. Tá, eu acho que eu desisto. João, acho melhor tu tentar aí, porque eu coloco aqui, ele diz que tá compartilhando. Aham. Então, esse Meet é o quê? É um aplicativo ou é um site? Eu nunca usei ele, essa É um aplicativo do plataforma. Google. Ele costuma ser pago, só que ele tá de graça agora na quarentena.
Ai, que legal. Se a gente não conseguir de jeito nenhum, a gente Hum, Onde é que é o show your screen por lá, aproveita e fala amanhã com os quando outros se usa professores, né? o celular? No celular não tem, é só pelo computador. Ah, só Pelo dá no, menos eu nunca achei só no dá no celular. computador. É. No celular também tem ali nos 3 pontinhos e daí mais opções. Ah, deu. Deu? Deu. Pra mim, pelo menos, tá aparecendo. Deu. Ah, Apareceu. legal. Pra mim também. Claro. João, Apareceu de boa. consegui. Meu Deus. É isso mesmo, gente. Ah, bem que eu sou. Então, né? Esperar o João voltar. João, tá aí? Sim. Deu certo. Pode começar. Ah, é tu que está exibindo os slides ou eu? É a Renata. Ah, tá. Tá. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Tá bom. Então, gente, a aula de hoje tem dois assuntos. O primeiro é a fotossíntese, que vocês vão ver que é mais ou menos o inverso da respiração celular, que foi o assunto da aula passada. E depois a gente vai falar um pouco sobre o que acontece com o material genético dentro da célula, né? Como é que acontece a expressão gênica, né? Para que serve o DNA? Como é que ele se transforma em RNA e como é que o RNA vira uma proteína, né? Tudo isso é necessário porque a próxima aula vai ser sobre ciclo celular, né? Os diferentes tipos de divisão celular que existem. E aí, para entender como é que a divisão celular funciona, é preciso entender como é que a célula duplica tudo que ela tem dentro dela, e a primeira coisa que ela duplica é o material genético. Mas primeiro a gente vai falar de fotossíntese, que é o processo metabólico que mudou a história da vida na Terra. Tá? Antes da existência do primeiro ser fotossintético, a composição da atmosfera era muito diferente. Ela tinha muito menos oxigênio e muito mais gás carbônico. Graças aos primeiros seres, que não eram árvores, claro, né, seres unicelulares fotossintéticos, a quantidade de oxigênio aumentou tanto na atmosfera que a respiração aeróbica começou a ser possível, graças a ela uma produção de ATP muito maior e, portanto, seres vivos mais complexos puderam ocupar toda a superfície do planeta. Mais ou menos, pessoal, 30% da fotossíntese mundial é feita por protistas, protozoários aquáticos. Tá? As bactérias fotossintetizantes, as procariontes,
fazem mais ou menos 20% da fotossíntese na Terra, e as plantas terrestres macroscópicas são responsáveis por 50%, tá, da fotossíntese. O que não quer dizer que as florestas sejam verdadeiramente o pulmão do mundo. Né? As florestas produzem 50% do oxigênio, sim, mas elas consomem muito oxigênio. Então, em termos de ecologia, os 30% de fotossíntese, de produção de oxigênio, que os protistas aquáticos fazem, ou seja, o fitoplâncton, são muito mais aproveitáveis pelos outros seres vivos, porque o fitoplâncton precisa de bem pouquinho oxigênio para respirar e viver, e produz muito oxigênio. As plantas produzem mais, mas também consomem muito mais. Né? Uma floresta tropical, por exemplo, que tem árvores bastante velhas, acaba saindo no 0 a 0 em termos de oxigênio atmosférico. Né? O importante é que, mesmo assim, elas continuam fazendo o sequestro do gás carbônico. Por isso que tem que ter, quanto mais floresta, melhor. Então, o que diz aí no slide? Né? Que a fotossíntese é um processo de formação de matéria orgânica, né? Formação de açúcar pelas plantas, principalmente glicose. Né? A planta vai usar gás carbônico, água e luz para produzir a glicose. Pode ser procarioto, pode ser eucarioto, cianobactérias, né, que são as tais algas azuis, e a equação, em geral, é aquela de baixo. 6 moléculas de CO2, de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, mais luz, né, que não é representável quimicamente, resultam em uma molécula de glicose, que é esse C6H12O6, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas do gás oxigênio. O gás oxigênio é O, mas aí são 2 átomos de oxigênio unidos, o gás oxigênio, o O2. E como é que isso acontece? São 2 fases que os cientistas convencionaram chamar de fase clara e fase escura. Né? A fase clara é aquela que necessita de luz para poder acontecer. Né? Ali se diz, ocorre a fotólise da água. Lembram que lise é sempre quebra. Então, fotólise é a quebra causada pela luz. Foto é luz. Né? Então, a luz quebra, a entrada de luz excita os pigmentos, os cloroplastos, né? A absorção de fótons excita os elétrons, né, da clorofila, provocando a quebra da água. Tá? E depois acontece a tal da fotofosforilação para formar o ATP e esse NADPH2. Essas 2 moléculas elas são importantes porque o ATP é a energia química para a próxima fase, que eu vou explicar, o ciclo de Calvin. Tá? E o NADP é o poder redutor para o ciclo de Calvin, ou seja, é o sequestrador de hidrogênios na segunda etapa, que é a etapa fotoquímica. A fase escura, a química, né, acontece, não precisa da presença de luz para acontecer, é a fixação do gás carbônico formando glicose e usando o ATP e o NADP produzidos na fase anterior. Tá aqui. Etapa fotoquímica. Ela ocorre aonde? Nos tilacoides. Tilacoide é um nome de uma estrutura que é uma pilha de cloroplastos que fica dentro do cloroplasto, que é a organela vegetal responsável pela fotossíntese. Né? O que acontece? Uma transformação de um tipo de energia em outra. A energia luminosa é convertida em energia elétrica lá dentro do cloroplasto. Um fluxo de elétrons que vai correndo do mesmo jeito que aconteceu na aula passada lá na respiração celular. Né? A energia luminosa é convertida em energia química, né? E essa energia é armazenada em ATP e o NADPH2, que são as 2 moléculas necessárias para a segunda fase.
O oxigênio, os cientistas demoraram um tempão para descobrir isso, mas ele não é resultado da quebra do gás carbônico, ele é resultado da quebra da água, o oxigênio que é produzido na fotossíntese. Né? E isso é uma coisa que eu já vi cair em prova. Tá? O oxigênio produzido na fotossíntese é resultado da quebra da molécula de água, não da quebra da molécula de gás carbônico. Essa etapa, a primeira fotoquímica, é dividida em duas. Tá? Primeiro a fotofosforilação e depois a fotólise da água. Né? Elas estão sendo mostradas ali embaixo, a organela que faz isso, né? o cloroplasto. Dentro dele tem os tilacoides. Né? A luz entra num tilacoide e vai excitando as moléculas uma após a outra. O próximo slide mostra isso mais detalhadamente, né? Que dentro de uma célula vegetal tem um cloroplasto, dentro do cloroplasto tem uma pilha de tilacoides chamada granum, e cada tilacoide tem um monte de clorofila para receber a luz e transformar ela em energia química. Tudo isso depende de luz. Toda essa etapa são as reações de claro. A segunda etapa, a fase escura, não é fotoquímica, porque aí não precisa mais de foto, de luz. É só química. Né? E ela não ocorre no tilacoide, ela ocorre no estroma, no líquido que fica dentro do cloroplasto. Só voltando aqui para mostrar o estroma. Essa parte amarelinha ali dentro. Lá na respiração celular, lembra, a primeira fase acontecia no citoplasma, as outras duas dentro da mitocôndria. Na fotossíntese, a primeira fase acontece no tilacoide, né, e a segunda no estroma, que é o líquido que fica dentro do cloroplasto. Nela vão atuar não a luz, e sim as duas moléculas produzidas na primeira fase, o ATP e o NAD e o NADPH2. Né? Ela até pode ocorrer na presença de luz, mas não é necessário. Muitas plantas, inclusive, deixam para fazer essa etapa durante a noite, porque é um período em que elas podem captar gás carbônico e não tem perigo de perder água no processo. Então, o principal processo é a utilização da energia assimilada na fase clara. Né? São incorporados os átomos de carbono do gás carbônico em moléculas orgânicas. Tá dando uma... eu acho que é o avião passando. São os aviões passando aqui. Agora ele passou aqui em Canoas. O que acontece nessa etapa? O carbono que fazia parte do gás carbônico, que a planta pegou, passa a fazer parte de moléculas orgânicas, né, que são melhores para o consumo, transporte e armazenamento. Tá? São sequências cíclicas de reações, o tal do ciclo de Calvin e Benson, né? E no final desse ciclo, o que vai acontecer é a produção de uma molécula de glicose. No próximo slide mostra direitinho uma comparação entre a respiração celular e a fotossíntese. Elas são bem parecidas, só que o fluxo é o contrário. Enquanto na respiração celular a gente usa glicose, a gente usa o açúcar armazenado da alimentação e oxigênio, né, para poder expelir gás carbônico e água pelo nariz. Né. A fotossíntese é o contrário, a planta vai usar o gás carbônico e a água, mais a luz, para produzir uma molécula de glicose e vai liberar o oxigênio depois para a atmosfera. Essa molécula de glicose vai entrar na cadeia alimentar, vai ser consumida por um herbívoro, que depois é consumido por um carnívoro. Muitas vezes a gente consome diretamente, né, essa molécula de glicose. É um processo eminentemente químico, né, é chatinho, mas o que vocês precisam memorizar é isso. A primeira etapa da fotossíntese é a etapa fotoquímica, com absorção de fótons dentro do tilacoide. Né? Reações de claro, em que não precisam de luz.
né? Ocorre a fotólise da água, a quebra da molécula de água, que é de onde vai sair o oxigênio que é liberado para o meio, e a produção do moléculas de ATP e de NADP. Na etapa química, que não é no tilacoide, é no estroma, acontecem as reações de escuro, apesar de que essas reações ocorrem durante o dia, tá? Na maioria das plantas, né? É nessa fase que o gás carbônico passa a participar do processo para formar carboidratos, né? Esse ciclo de Calvin que mostra aí, ele tem 3 fases: fixação de carbono, redução e regeneração do receptor, e no final é gerado um açúcar, tá? Normalmente a glicose, né? Aí a Professor, glicose, sim, vai ser dado questões sobre isso, porque eu tô sim. falando assim, eu acho que eu entendi tudo, daí eu vou fazer a questão e eu descubro que eu não entendi. Ah, sim, de fotossíntese a gente fez questões para hoje. Aí provavelmente não daria tempo de fazer para tudo, mas de fotossíntese tem algumas. E vejam que no canto superior esquerdo desse slide está escrito lá, fotossíntese em uma planta, né? É normalmente o que a gente encontra nos livros, né? Que é o que acontece mais de 90% das vezes. A fotossíntese das bactérias ela é diferente, porque tem bactérias que vivem onde não existe luz e fazem fotossíntese. Mas aí é um outro processo, é um outro tipo de pigmento, né? O que mais se cobra, e é justo que seja, não é a exceção, é a regra, que é a fotossíntese nas plantas. Tá. Aí, mais uma vez, como a coisa é cíclica, né? A partir da respiração celular, é consumido oxigênio e glicose, a gente gera ATP para poder movimentar os nossos músculos, fazer todas as nossas reações metabólicas. Esse gás carbônico e essa água que a gente expele pelo nariz voltam para a atmosfera, as plantas pegam e lá dentro do cloroplasto voltam a produzir glicose e liberar o oxigênio para a atmosfera de novo. Agora a Renata vai falar sobre uns casos específicos. Isso, eu vou falar brevemente sobre 3 mecanismos diferentes de algumas plantas. Bom, tem diversas plantas que evoluíram de formas diferentes, e elas também têm peculiaridades na fotossíntese, né? Seria o caso das plantas C3, C4 e CAM, ou MAC. Bom, vamos lá então. As plantas C3, elas são, falando assim por cima, elas são naturais de climas temperados, equatoriais, tropicais, e a temperatura ótima delas para fotossíntese é em torno de 25 graus Celsius. Eu acredito, pelo que eu lembro, elas são feijão, a soja, né, João? Sim. Isso. Já a C4, elas são de climas um pouco mais quentes, tropicais, semiáridos, e tem a temperatura ótima entre 30 e 5 graus Celsius, mais ou menos. E as CAM, elas são de regiões desérticas, semiáridas, são os cactos, as suculentas, né, as crassuláceas. Isso confere a elas tipo, a melhor e máxima eficiência fotossintética em temperaturas entre 30 e 40 graus. Mas, enfim, o que são elas, né? Por que elas têm esse nome? Vamos falar um pouquinho, então, da C3. Como o nome dela já diz, tudo está relacionado ao tipo de carbono produzido na fotossíntese, basicamente, que ocorre nas células mesofílicas da planta, que são células logo abaixo da superfície das folhas, e durante a fotossíntese, o carbono ele é rapidamente absorvido e fixado numa molécula de 3 carbonos. E por isso, C3, porque ele é fixado numa molécula de 3 carbonos. Quando os estômatos estão fechados em condições secas, acaba acumulando oxigênio nessas células, o que induz a fotorrespiração. Porém, algumas plantas são diferentes, são as C4. Essas plantas, elas desenvolveram uma adaptação
que permite elas ter mais sucesso, digamos assim, em condições quentes e secas. Elas conseguem realizar a fotossíntese e elas absorvem, né, o gás carbônico, e da mesma forma que a C3, elas também fixam o carbono numa molécula de 4 carbonos, por isso C4. Porém, além dessa camadinha de células que guarda esse oxigênio e tudo mais, nessa camada de célula mesofílica, ela tem também uma outra parte dentro dela, acho que são nos feixes, né, da bainha, os feixes vasculares, e ela consegue transportar esse oxigênio e guardar lá dentro, fazendo com que ela não sofra com o acúmulo desse oxigênio, principalmente na seca e tudo mais, porque ela vive num ambiente mais quente ainda. E esse é o exemplo de várias plantinhas que a gente conhece, o milho, cana-de-açúcar e tudo mais. Professora, Elas são conhecidas como planta. Oi. essas plantas C4, elas formaram essa resistência maior a altas temperaturas naturalmente ou elas foram alteradas? Foram naturalmente, ao longo do tempo, milhares e milhares de anos, se adaptando nesses ambientes muito quentes, semiáridos, digamos assim. O João pode falar melhor de evolução do que eu, né? Porque é a vida dele. Fala aí um pouquinho, João. Esse lance de adaptação. Como a Renata disse ali no começo, esses modos diferentes de fotossíntese que existem são adaptações resultantes do processo evolutivo, né? Como algumas plantas conseguiram vencer o ambiente árido, enquanto outras não, elas conseguiram porque elas têm, na verdade, 2 lugares onde a fotossíntese acontece. Quando uma planta vive num ambiente ótimo, bem úmido, ela pode abrir o estômato, né, que é uma estrutura que fica bem na superfície da folha, que é um orifício. Quando esse orifício abre, ele capta gás carbônico, mas ele também deixa escapar água. E quando uma planta vive num ambiente muito árido, ela não pode se dar o luxo de perder água, né? Então, o que as plantas C4 fazem é captar gás carbônico durante a noite, né, quando está menos quente e elas podem abrir o estômago sem perder tanta água, e depois, durante o dia, elas fazem a fotossíntese em outras células que não na folha, que são as células da bainha do feixe, que chama essa parte verde aí do caule da cana e do milho. Isso. É que eu perguntei porque eu vi algumas coisas na internet falando sobre o milho ser alterado geneticamente para poder resistir a esse tipo de coisa, por isso que eu perguntei. Transgênico. Isso. Sim, a transgenia, ela é um processo que até hoje, pelo menos, ela não precisou mexer com o tipo de fotossíntese que a planta faz. Os transgênicos, eles normalmente são feitos para que um determinado vegetal passe a ter uma propriedade nutritiva que ele não tinha antes, ou para que ele desenvolva uma resistência natural a uma praga, ou para que ele se torne mais resistente a extremos de temperatura, né? Morango, por exemplo, ele não congela porque ele é transgênico. Ele tem um gene que saiu, que foi isolado, um gene que produz uma substância anticongelante. Esse gene foi isolado do sangue das trutas, os peixes que vivem em água muito fria, né? Tiraram um gene do sangue de um peixe e colocaram no morango e deu certo. O morango resiste ao congelamento, por exemplo. A cana-de-açúcar e o milho, eu acredito que a transgenia seja para que se possa usar menos agrotóxico, para que elas sejam mais resistentes a pragas sem tanto uso de agrotóxico. Agora eu tenho uma pergunta para ti, João. Pensando nisso do morango, eu nunca tinha pensado a respeito disso, nem lido, mas eles fizeram isso tendo em vista que o morango é uma fruta de inverno, que normalmente dá no frio e tudo mais, era para melhorar que o morango, tipo relacionado com isso? Porque o morango é plantado, ele fica muito baixinho em relação ao solo, né? E ele não é um tipo de planta que aceita estufa. Se cobrir a planta, ele não cresce. Aí, como ele acaba tendo que ficar ao relento,
para ele ser plantado em regiões verdade. frias, ele congelaria se ele não tivesse. Né? Principalmente com geada e esses É. probleminhas, né, que acabam afetando as plantações. Nossa, faz todo sentido mesmo. Muito legal. Curiosidades aí. Tá, vamos lá. E além das plantas C4, que o João falou, que elas têm todo esse mecanismo para ser mais eficientes, a gente tem as plantas CAM, que CAM basicamente é o metabolismo ácido das crassuláceas, né? E elas fazem o que o João falou anteriormente, que tem essa estrutura, que são os estômatos, que elas são como umas janelinhas que permite a passagem das moléculas, tanto de gás carbônico quanto de oxigênio, ela abre para capturar, e ela solta, e assim vai. E ela tem esse lance de, basicamente, como essas plantas, normalmente, são plantas de regiões desérticas, semiáridas, tudo mais, super seca, elas precisam muito armazenar água, até por isso são as plantas suculentas, cactáceas, e elas não podem se permitir se dar ao luxo de perder água para o ambiente, né? Então, elas fazem o que o João disse anteriormente, que elas basicamente fazem a fotossíntese elas abrem os estômatos no turno inverso, elas fazem isso durante a noite, porque o dia, imagina o sol muito quente, elas perderiam água, né, molécula de água muito facilmente. Então, elas fazem isso no turno inverso. E elas conseguem, assim, sobreviver a ambientes com falta de água, em altas temperaturas, e fazer a fotossíntese normal dela, só que é ao contrário o negócio, né, João? A fotossíntese tem duas fases, né? Incorporação de gás carbônico, que é a primeira, né? Captar o gás carbônico do ambiente, né? E depois a fixação dele, a produção do composto orgânico. Qual é a diferença entre esses três tipos aí, C3, C4 e CAN? Né? Numa planta C3, tanto a incorporação do gás carbônico quanto a fixação dele acontecem nas células do mesofilo, né, nas células das folhas, né, e ao mesmo tempo. Então, é na mesma célula e ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa planta pode abrir o estômato a qualquer momento, mesmo que ela perca um pouco de água, como ela vive num ambiente muito bom, muito úmido, não tem problema. Tanto que elas são conhecidas como as esbanjadoras de água, né? Dia e noite elas vão respirando e fazendo fotossíntese sempre nas folhas, né? Já a planta C4, ela tem uma adaptação, ela usa duas regiões diferentes para as duas fases diferentes da fotossíntese. A incorporação do gás carbônico acontece na folha. O estômato da folha abre e pega o gás carbônico, né, durante a noite, que é para não perder muita água. E depois, durante o dia, o ciclo de Calvin, né, a produção do açúcar, acontece também em cloroplastos, mas não na folha, e sim nas tais células da bainha do feixe, que são o corpo esverdeado da planta. Vocês estão vendo aí a cana, o milho, né? Então, C3, tanto capta oxigênio quanto produz a glicose na folha e ao mesmo tempo. C4, capta pela folha, mas produz a glicose em outra parte do corpo da planta que não a folha, né? E na MAC, o que acontece? Os dois processos ocorrem em momentos diferentes, mas na mesma célula. Como a planta CAN, né, vive em ambientes áridos, durante o dia, o gás carbônico é liberado para a produção dos ácidos orgânicos, né, a fixação do carbono, e durante a noite é que ela abre os estômatos para pegar, sem perder tanta água. C3 faz incorporação do gás carbônico e produção da glicose na folha e ao mesmo tempo, dia e noite sem parar. C4 capta o gás carbônico só durante a noite pelas folhas e durante o dia produz o açúcar em outra parte do corpo da planta. E a MAC faz as duas coisas na mesma célula, ambas na folha, só que
pegando o gás carbônico durante a noite, para não perder tanta água, e produzindo a glicose durante o dia. Eu acho que dá pra gente resolver aqueles... Ah, não, tem quimiossíntese ainda. Mas eu acho que dá pra gente resolver os exercícios logo agora, né? Porque são pouquinhos, né? É, Pra aproveitar o gancho também, porque são sobre Uhum. fotossíntese, né? sim. Então, tá. E a quimiossíntese, né? A gente já falou anteriormente em quimiossíntese, acho que foi lá na primeira aula também, se vocês quiserem dar uma revisadinha lá depois, mas, Uhum. né, porque a gente tem falado bastante disso, né, ali, como está dizendo o texto. Então, certas espécies de bactérias, arqueias, que são aquelas bactérias extremófilas que vivem em tudo quanto é lugar, são autótrofas, né, elas produzem o próprio alimento, mas elas produzem essas substâncias orgânicas a partir da quimiossíntese, que utiliza a energia liberada por relações oxidativas de substâncias inorgânicas simples. Então, por exemplo, ali está dizendo arqueias metanogênicas, por exemplo, obtêm energia a partir da reação entre o gás hidrogênio e o gás carbônico, com produção do quê? De gás metano. Essas arqueias vivem em ambientes pobres em gás oxigênio, e tais como depósitos de lixo, fundos de pântano, né, lugares como vulcões, tubos digestivos de animais. Também tem várias outras quimiosintetizantes, que são responsáveis pela ciclagem de nutrientes, né. Por exemplo, eu acho que até o João falou na última aula também sobre isso, e participam do ciclo do nitrogênio, as nitrossomonas, nitrobacter, elas auxiliam, elas fazem a fixação dessas moléculas no solo, para as plantas, nas raízes, o que é muito bom também. Então, basicamente, a quimiossíntese é a utilização dessas moléculas inorgânicas simples, porque sim, no fim, todas as moléculas são utilizadas, se não é por um, é por outro, para poder sobreviver, né? Para produzir energia, para produzir ATP. Mas esse processo ocorre por reações oxidativas dessas substâncias. A gente, eu acho que falou disso várias vezes também. Vai acrescentar alguma coisa aí, João? Tu que vai vir com essa. Não, não, é uma outra maneira de um ser poder ser autótrofo, né? Produzir o próprio alimento. Sim. Não É, só através de oxigênio, gás carbônico, luz, né? Então é isso, basicamente. Mais uma forma de se alimentar. E aí aqui a gente tem uma revisãozinha, né? Porque esses slides que a gente está falando lá no início é revisão de organelas também, né? Então a gente tem uma revisão aqui para vocês poderem anotar direitinho. E aqui eu peguei essa musiquinha na internet que eu achei. E aí é isso. Vamos fazer os exercícios e aí a gente vai para o próximo slide. Espera aí, deixa eu abrir os exercícios. Então tá. Bom, questão número 1. A propriedade de captar a vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a luz para produzir alimento. A organela 1, onde ocorre esse processo, a organela é o 1, onde ocorre esse processo é o 2, contém pigmento, que é o 3, capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem, respectivamente, a... Respondam aí, reflitam e respondam rapidinho. Aí. Cloroplasto, onde ocorre esse processo, fotossíntese, contém pigmento, clorofila, sim. Seria aí, né, João? sim. Confere. Tá, resposta correta, letra E. Vamos lá, próximo exercício. A fotossíntese é um processo de formação orgânica
a partir da água e do gás carbônico e exige luz para que se realize. Esse processo é realizado pelos seres vivos que possuem em suas células pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila. A respeito desse processo, é correto afirmar o quê? Letra A. A fotossíntese apresenta duas fases. A de claro ocorre nos cloroplastos e a de escuro ocorre nas mitocôndrias. B. Ao final do processo fotossintético, a planta produzirá nitrogênio, água e oxigênio. C. Na fotossíntese, a fase fotoquímica, reação de claro, ocorre nas partes clorofiladas dos cloroplastos e consiste em duas etapas. A fotólise da água, que libera oxigênio, e a fosforilação, que produz ATP. D. A fotossíntese ocorre exclusivamente no cloroplasto. A fase de claro acontece no estroma e a fase de escuro acontece na grana, que é rica em clorofila. E. O objetivo principal da fotossíntese é manter estável a quantidade de oxigênio do planeta, um processo realizado exclusivamente pelas plantas. E aí, o que vocês acham que é e o que vocês acham que não é e por quê? Acho que é C. A A eu acho que não é, porque diz ali de mitocôndria, que eu não ouvi muito na aula. Eu Final do acho que é B. Nitrogênio, eu acho que não é, porque... Eu fiquei meio assim por causa do nitrogênio, mas eu tenho a leve Nitrogênio não é. lembrança que em alguma aula eu vi que fotossíntese produzia nitrogênio também. Tem uma leve confusão na minha mente. Mas alguém? A4, achei... A4, não sei. É B, né, no caso. Acho que é C. E aí, tá, vamos lá então. Aí, tá João errado. pode se meter. Isso. Exclusivamente pelas plantas, né? Já tá ali somente, exclusivamente, essas coisas aí a gente tem que duvidar, gente. Vamos lá. Apresenta duas fases. A de claro ocorre nos cloroplastos e a de escuro nas mitocôndrias. Não. Por que, João? Porque a mitocôndria não entra no processo, né? A mitocôndria é a organela da respiração, não participa da fotossíntese. Exato. B. Ao final do processo fotossintético, a planta produzirá nitrogênio, água e oxigênio. Não também. Por que, João? Não produzirá nitrogênio. Nem nitrogênio, nem água, né? Quem produz água é a respiração. Na fotossíntese, a água é usada para produzir oxigênio, né? E ao ocorre invés a fotólise da água, né? A quebra. E ao invés do nitrogênio, o que a planta produz é açúcar, quase sempre glicose. Oxigênio, sim, mas água e nitrogênio, não. C é a resposta correta. Uhum. Na fotossíntese, a fase fotoquímica, a reação de claro, ocorre nas partes clorofiladas, verdinhas, dos cloroplastos, lá nos tilacoides, e consiste em duas etapas. A fotólise da água, que libera O2, como a gente disse anteriormente, e a fosforilação, que produz ATP. Sim. Agora vamos ver por que não pode ser a D nem a E, né? A fotossíntese ocorre exclusivamente no cloroplasto. A fase de claro acontece no estroma e a fase de escuro acontece na grana, que é rica em clorofila. Não, por quê? É o contrário, né? A fase escura acontece no estroma. A grana é aquele conjunto de tilacoides, aquele conjunto de moedinhas verdes, rico em clorofila, que o João explicou. Então, é ali que vai captar a luz e fazer a fotossíntese. Por isso que aquela parte ali que acontece é a fase clara, porque ela precisa de luz, é a parte clorofilada. E na E, né, o principal motivo da fotossíntese é manter estável a quantidade de oxigênio do planeta? Não, né? Não é exclusivamente pelas plantas e também não é o principal motivo, o objetivo da fotossíntese, não. Né? Elas precisam sobreviver, elas estão cagando e andando pro planeta. Então, a resposta certa é a letra C, né? Vamos para a próxima. Tá bem. Desliguem seus microfones, quem não for falar aí, gente. Tem gente falando com outras pessoas. Tá. 3.
Um pequeno agricultor construiu em sua propriedade uma estufa para cultivar alfaces, pelo sistema de hidroponia, no qual as raízes são banhadas por uma solução aerada e com nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas. Para obter plantas maiores e de crescimento mais rápido, o agricultor achou que poderia aumentar a eficiência fotossintética das plantas. E para isso, instalou em sua estufa equipamentos capazes de controlar a umidade e as concentrações de CO2 e de O2 na atmosfera do ambiente, além de equipamentos para controlar a luminosidade e a temperatura. É correto afirmar que o equipamento para controle da umidade relativa do ar é bastante útil, pois em ambientes mais úmidos, os estômatos, que é aquelas células que abrem e fecham para captar, permanecerão fechados por mais tempo, aumentando a eficiência fotossintética. B. Temperatura é dispensável, pois, independentemente da temperatura ambiente, quanto maior a intensidade luminosa, maior a eficiência fotossintética. C. A concentração de CO2 é bastante útil, pois um aumento na concentração desse gás pode, até certo limite, aumentar a eficiência fotossintética. D. A luminosidade é dispensável, pois, independentemente da intensidade luminosa, quanto maior a temperatura ambiente, maior a eficiência fotossintética. Ou E. Concentração de CO2 é bastante útil, pois quanto maior a concentração desse gás na atmosfera ambiente, maior a eficiência fotossintética. O que vocês acham? Eu acho que é C. A C é igual a E. Não, é diferente. Na C fala até certo limite. E na E fala que quanto maior, maior a eficiência. Ah, sim. Agora que eu li. Pra mim é a A. Tá, então, a gente vai por eliminativa, de novo, explicando. Vou falar a resposta certa. A resposta certa é a C. Concentração de CO2 é bastante útil, pois um aumento na concentração desse gás pode, até certo limite, aumentar a eficiência fotossintética. Isso, por que não as outras, João? Vamos lá. Uma coisa que vocês podem ter assim como uma regra no estudo da biologia, na resolução de uma questão, tudo que um ser vivo precisa para viver, para se alimentar, para respirar, para manter o metabolismo dele, tem sempre uma quantidade que a gente chama de o ótimo. Um ótimo de temperatura, um ótimo de luz, um ótimo de umidade. Menos do que isso é ruim e mais do que isso é ruim também. Raramente vocês vão encontrar um exemplo onde assim, quanto mais aumentar, melhor para mim. Não, existem condições ideais, né, para tudo. É que nem hoje a gente está usando roupa bastante, porque a gente está tentando manter a temperatura do nosso corpo dentro do ótimo, né, os 36,8. 37 já é febre. E um pouquinho menos do que isso é hipotermia. Então, a mesma coisa acontece com as plantas. Esse agricultor quer aumentar a eficiência da plantação dele. Então, ele tem que manter as plantas dentro do ótimo, de todos esses elementos que ele colocou aqui: CO2, oxigênio, luminosidade e temperatura. Então, qualquer questão que diga vai aumentando e vai melhorar, está errado, né? O alface, a planta que esse cara planta, provavelmente ele estudou qual é a quantidade ideal para produzir mais. Então, o controle da letra A, o controle... Opa, saiu? Sumiu para vocês? Ai, Sim. meu Deus do céu. Sumiu. Tu tem aí a questão? Vai lendo com eles, João. Exato. Tem no teu celular? Tem. A letra Pra A... mim não sumiu. Pra Ué. mim tá normal. Pra mim sumiu também. não tô vendo. No Sumiu. celular sumiu. Agora sumiu no computador também. Ok. Vai vendo aí com Exato. eles, João. A letra A diz que o controle da umidade relativa do ar é bastante útil, e é mesmo, né? Só que diz assim, porque em ambiente mais úmido, os estômatos permanecerão fechados por mais tempo, né? Não, é o contrário.
Quanto mais úmido o ambiente, mais os estômatos vão ficar abertos. Eles podem captar bastante gás carbônico sem se preocupar em perder água, né? É num ambiente seco, árido, que os estômatos ficam fechados por muito tempo, para que a planta não perca água, né? A letra B, por que ela está errada? O controle da temperatura é dispensável, porque independentemente da temperatura ambiente, quanto maior a intensidade luminosa, maior a eficiência fotossintética. Não. Né? Tenta colocar um alface vivo dentro da geladeira, a eficiência fotossintética vai cair bastante. Né? E tenta colocar ele perto de uma churrasqueira, ele vai torrar e não vai fazer fotossíntese. Então, o controle da temperatura não é dispensável, ele é obrigatório. A letra C está correta. O controle da concentração de gás carbônico é útil, porque um aumento na concentração desse gás pode, até certo limite, aumentar a eficiência fotossintética. Essas 3 palavras são o X da questão, até certo limite. Se ele dissesse, é importante controlar o gás carbônico, porque quanto mais gás carbônico tiver, mais a planta vai fazer fotossíntese, mentira. Não, mas se aumentar um pouquinho, as plantas até aguentam, pegam mais gás carbônico, que é a matéria-prima da glicose, e produzem mais glicose. Agora também, se aumentar até o infinito, não vai adiantar nada. Na letra D, o controle da luminosidade é dispensável, porque independentemente da intensidade luminosa, quanto maior a temperatura ambiente, maior a eficiência. Não. Luz de menos fotossíntese. Luz no ideal, produção ideal. Luz demais vai atrapalhar a fotossíntese, não vai ajudar, porque um aumento na intensidade luminosa sempre provoca, na superfície terrestre, aumento de temperatura. Né? Vamos lembrar lá que o professor de física ensinou, o Sol não envia calor para a Terra. O Sol envia para a Terra luz. Calor é o nome daquilo que a superfície terrestre faz com a luz. Né? Professor, Sim. a planta consegue fazer fotossíntese com qualquer tipo de luz, se tiver na intensidade certa? Não. Fria, né? Tem poucos tipos de luz que as plantas podem usar para isso, porque o cloroplasto só começa a tremer, só começa a perder elétrons para o início da fotossíntese se o comprimento de onda da luz for o ideal. Né? A luz, depois que a luz do Sol atravessa todas as camadas protetoras do nosso planeta, ela chega na superfície no comprimento de luz certo para que a planta faça fotossíntese. Radiação ultravioleta, por exemplo, é uma onda luminosa, só que em outra frequência, com outro comprimento de onda que uma planta não conseguiria usar para fazer fotossíntese. E por que alguns que plantam, eu acho que é flores, que fazem aquelas estufas assim e deixam lâmpadas ligadas a noite toda? Isso é uma explicação? Aquelas lâmpadas ali simulam a luz do sol. Elas têm não é uma lâmpada comum, ela tem uma tecnologia que foi desenvolvida pelos engenheiros, pelos físicos, para simular o mesmo comprimento de onda da luz do sol. A planta é enganada, ela interpreta aquilo como sendo luz natural e consegue fazer fotossíntese com aquela luz. Agora, se fosse uma lâmpada dessas brancas que a gente usa em casa, já não conseguiria. Ah, bom. A gente cria plantas em casa porque em algum momento o sol vai entrar na casa e essas plantas têm uma necessidade de luz menor. Mas é com aquele pouquinho de luz do sol que entrou em casa que elas fazem fotossíntese, não com as lâmpadas que a gente usa nas nossas residências. E esse lance aí das flores, eu acho que não é nem com relação à fotossíntese em si, e sim também com o florescimento delas. Porque esse lance do índice de luminosidade está relacionada com florescimento e frutificação de várias plantas. Tem plantas que elas são de noites longas, tem plantas que são de dias longos e dias curtos, e assim, né?
vice-versa, e aí provavelmente essas flores são flores de dias longos e elas precisam de maior incidência de luz para o cara ter 100% certeza que elas vão florir, entendeu? Que ele vai conseguir vender, não vai perder tudo, né? Então é por causa disso também, né, João? Sim. E a alternativa E está errada porque diz que o controle da concentração de gás carbônico é útil, porque quanto maior a concentração desse gás na atmosfera ambiente, maior a eficiência fotossintética. Não, a diferença entre essa letra E e a C são aquelas 3 palavrinhas, até certo limite, até o limite tolerável pela planta, que é o que a gente chama em biologia de o ótimo. Qual é o ótimo de temperatura? Qual é o ótimo de umidade? Né? Menos ou mais do que isso é prejuízo. Então tá, questão número 4. As algas são importantes produtoras de gás oxigênio, substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas provém das A. Moléculas de piruvato, derivadas da glicólise, que ocorre na respiração celular. B. Moléculas de água, após a fotólise, que ocorre na fotossíntese. C. Moléculas de glicose, após a glicólise, que ocorre na respiração celular. D. Moléculas de nitrato, derivadas da oxidação durante a quimiossíntese. Ou E. Moléculas de gás carbônico, após a etapa química da fotossíntese. Esse oxigênio liberado pelas algas provém do quê, gente? O que vocês Eu acham? acho que é ou a E ou a D. Mas eu tô mais pra E, porque a alga faz fotossíntese, né? Faz fotossim. Tá bom, então acho que é E. Mais alguém? Eu não sei, faria sentido ser B, né? Porque a alga fica na água e daí ela tem bastante moléculas de né? água para Faz usar. sentido mesmo. Para quebrar, né? Para fazer Sim. a fotólise da água. Isso. É justamente a letra B. São moléculas de água, que nem a gente já falou e já mostrou. Durante a fotossíntese ocorre a quebra da molécula da água para produzir oxigênio. Então, por isso é a letra B, né, João? A A não pode ser porque o piruvato, né, o ácido pirúvico, ele faz parte da respiração celular. Ele nem é mencionado durante a fotossíntese. Na B, aquilo que a gente repetiu e repetiu, porque sempre cai em prova. De onde vem o oxigênio que tanto as plantas quanto as algas liberam para a atmosfera? Da fotólise, da quebra da molécula de água. Né? A C está errado porque o oxigênio não vem da molécula de glicose, né, após a glicólise que ocorre na respiração celular. Não, respiração celular não produz oxigênio, ela consome oxigênio. A letra D, moléculas de nitrato derivadas da oxidação durante a quimiossíntese. Só se o enunciado da questão dissesse que essas algas são quimiosintetizantes. Se não disser, elas são fotossintetizantes, portanto, nitrato e quimiossíntese não entra na jogada. E na letra E, que é a mais parecida com a correta, né? Molécula de gás carbônico após a etapa química da fotossíntese. Não é do gás carbônico que sai o oxigênio, é da água. Então, a resposta correta é a letra B. Letra B. Cinco. Tu quer fazer só 5 e parar por aqui e prosseguir? E aí eu mando pra galera no grupo ali, o pessoal faz e depois a gente passa as respostas? Ou quer fazer todas? Depois das 5, só tem mais uma. Então tá, beleza. Sobre a fotossíntese, é correto afirmar que as reações dependentes de luz convertem energia luminosa em energia química? B. O hidrogênio resultante da quebra de água é eliminado da célula durante a fotólise? C. As reações dependentes de luz ocorrem no estroma do cloroplasto?
D. O oxigênio produzido na fotossíntese é resultante das reações independentes de luz. E aí, gente? Qual é a resposta correta? A. Eu acho que é A. Sim, a resposta correta é a A. As reações dependentes de luz convertem a energia luminosa em energia química, né? No caso, essa primeira parte da frase de converter energia luminosa seria basicamente a fase clara, né? E energia química é a fase química, a fase escura, né? Então é basicamente isso, vai pegar a energia luminosa e converter em energia química e fazer açúcar e oxigênio no final. E por que não pode ser as outras? A B está errada porque diz que o hidrogênio, resultante da quebra da água, é eliminado da célula durante a fotólise. Não, é o oxigênio, resultante da quebra da água, que é eliminado durante a fotólise. Né? O hidrogênio fica. O poder eletroquímico que ele tem é necessário para as outras reações. Na C, que as reações dependentes de luz ocorrem no estroma. Não, são as reações de escuro que acontecem no estroma. Né? As dependentes de luz acontecem no tilacoide. E D, que o oxigênio produzido na fotossíntese é resultante das reações independentes da luz. Não, ele é resultante da ação dependente da luz. O oxigênio é produzido e liberado durante a primeira fase, a fase de claro. Ele precisa da luz, né? Para quebrar. É a luz que quebra a água e libera o oxigênio. Então, vamos lá. Opa. Ué. Para mim tá aparecendo só até as 5 aqui, ó. Eu vou para 6 e some tudo. Não tem Some mais. tudo. Aham. Tu quer ler aí a 6? A 6 é... Caramba, não entrou a 6. Será que eu mandei só até a... A 5? Começou. Olha, eu tava com feeling, né? Eu tava sentindo, vamos até a 5. Daí a 6 sumiu. Ai. Tá bom, então, né? Vamos até a 5. Ok. E aí, vamos dar os... É bem pouquinho, né? É rapidinho também, não é? Ah, sim. O... Código genético. Agora são 9 10. E 9. Se o pessoal concordar, a gente pelo menos introduz O assunto. o próximo assunto, né? Ele começa com uma revisão rapidinha de núcleo, cromossomos, ácidos nucleicos. E aí, na semana que vem, a gente fala sobre replicação, transcrição, tradução e ciclo celular, que tem uma coisa eu tem acho tudo a que ver fecha tudo, né? Uhum. Então tá, vamos ali só até o meinho. Rapidinho, então. Essa aula aqui é sobre código genético e divisão celular, né? Vamos lá. Então, núcleo, vamos revisar essa parte fundamental da célula. Ele é de fundamental importância para grande parte dos processos que ocorrem na célula, como produção de ribossomos, divisão celular, produção de RNA e outros processos. Algumas células podem ter um ou mais núcleos, outras podem ser anucleadas sem núcleo, como, por exemplo, ali nos eritrócitos, né? E também o núcleo é responsável por manter grande parte do metabolismo celular, já que ele representa o material hereditário, né, dos organismos eucariotos. O DNA vai passando de pai para filho, de célula a célula, e assim vai. Algumas estruturas do núcleo, então. A gente tem a carioteca, que a gente já falou várias vezes, que é a membrana nuclear. Ela é formada por 2 membranas lipoproteicas, cada uma delas com uma organização estrutural semelhante às demais membranas celulares, que a gente também já falou de várias membranas.
Entre essas membranas tem um espacinho, que é o perinuclear, e a membrana externa se comunica com o retículo endoplasmático. Como a gente já viu antes, ela está ali grudadinho no núcleo. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que apresenta vários ribossomos aderidos nele, né? E faz alta síntese proteica. Por isso que ele é endoplasmático rugoso, granuloso, porque ele tem vários ribossomos aderidos. E ribossomo faz o quê? Síntese de proteína. Tem um complexo de poro, que é basicamente vários poros na carioteca. E esses poros, eles permitem trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula. Cada poro é um complexo de proteínas que regula a entrada e a saída dessas substâncias, tendo um controle, assim, do que entra e do que sai do núcleo, né? Tem a cariolinfa também, ou nucleoplasma, que é um constituído de substâncias, várias substâncias misturadas, íons, proteínas, enzimas, moléculas de ATP, né? Todas elas ali dissolvidas em água. O nucleolo, que é uma região mais densa no interior do núcleo, ela não é delimitada por membranas, é um local onde ocorre a síntese de ácido ribonucleico ribossômico, RNA ribossômico. Essa síntese, ela ocorre nos cromossomos, que está dentro ali do nucleolo. Os cromossomos são regiões, basicamente, organizadoras do nucleolo, onde estão os genes responsáveis por esse processo. A gente já mostrou cromossomo antes, a gente vai falar demais agora. Daqui para frente também, daqui umas 2 aulas, 3, vão continuar falando muito de cromossomo. Bom, a cromatina, então, a gente já falou também anteriormente, consiste em DNA associado a proteínas. Essas proteínas são as histonas. A cromatina, ela é o material que forma cada um dos cromossomos. A cromatina é tipo, vamos pensar, um cromossomo seria tipo um novelo de lã, sabe? Uma bolinha toda enrolada por uma única linha gigante. Isso é a cromatina. Essa linha gigante é a cromatina. E quando ela está toda enrolada, ela forma o cromossomo. E a gente tem diferença de cromatina. Tem 2, a eucromatina e a heterocromatina. A gente vai ver a diferença delas depois. Eu posso mostrar agora, na verdade. Aqui tem uma imagem legalzinha que mostra aqui que a eucromatina é a parte fininha, menos condensada, menos enovelada, é tipo um fio de telefone, daqueles telefone antigo, só que a parte que não está fazendo voltinha é a eucromatina. Ela é menos condensada e ela tem atividade gênica ali. E a heterocromatina é a parte que está toda cheia de molinha, é a parte condensada. O material genético está ali, ele é inativo. Conforme ela vai se enovelando e tendo muita espiralização, ela vai se tornando o que é o cromossomo propriamente dito, né? E essas perninhas dos cromossomos aqui, que é basicamente cromatina enrolada, são as cromátides. Agora, voltando aqui. E aqui eu botei 2 termos, que é haploide e diploide, só para a gente já se familiarizar. O que é haploide? Então, é um tipo celular ou ser vivo que possui apenas um conjunto cromossômico. Ele é representado por N. Ele tem metade do número de cromossomos. Ele ocorre em células germinativas. O que são células germinativas? Germina. Mas o que é isso na gente? É espermatozoide, é óvulo. E por que tem metade? Porque juntos eles formam um indivíduo, né? Eles vão formar um bebê, né? O espermatozoide carrega metade dos teus genes e o óvulo a outra metade. É basicamente metade do teu pai, metade da tua mãe. Por isso que a haploide é uma célula só com metade do número de cromossomos. Já diploide é um tipo celular que possui os 2 conjuntos cromossômicos. Ele é 2N. São as células somáticas, são células da nossa pele, são células do sangue, do músculo, são células que elas não vão formar um novo indivíduo, uma nova pessoa. Você só precisa de um óvulo, um espermatozoide. Não precisa de células da pele para formar um novo indivíduo. Por isso, essas células são 2Ns. Elas só precisam se multiplicar, elas não precisam formar uma nova pessoa. E também a gente ainda pode encontrar células triploides, tetraploides em vários organismos diferentes, tipo plantas. Tem várias plantas com esses tipos de celulares. A gente vai ver bem mais para frente. Nem vamos tocar nisso agora para não confundir mais ainda. E aqui a gente tem uma imagem
mostrando o núcleo, né? E as partes que eu falei. Depois, em algum momento, vocês vão estar dando a lida de vocês, aí vocês relacionam a imagem e as funções de cada parte do núcleo. Ali é a carioteca, cromatina, os poros, essas bolinhas que estão ali. Aqui, ó, em amarelo, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, cheio de bolinhas nele, que são os ribossomos aderidos, produzindo muita proteína, e o nucleolo lá dentro também. Ali tem um detalhe dos poros, que são essas portinhas que fecham e abrem, elas basicamente sabem o que vai entrar, o que vai sair do núcleo, elas são os guardas do núcleo, né, que o núcleo é muito importante dentro da célula. Aqui, a imagem que eu já mostrei. Tipos de cromossomo, então. Eles são classificados quanto à posição do centrômero, que é essa região que está estrangulando eles ali, é a região, tipo um rabicozinho que está apertando eles no meio. Essa região é o centrômero, que está no centro, digamos assim. Em alguns, nem tanto. É um estrangulamento da heterocromatina. O que é a heterocromatina? Que a gente viu antes? É a cromatina toda condensada, né? Cromossomo. Bom, ali a gente tem 3 imagens. A primeira mostra o cromossomo metacêntrico, que ele está bem centralizado ali, o centrômero está apertando bem no meio dele, e ele tem esses 2 bracinhos, né, as cromátidas para cima, para baixo, certinha, iguais. Na B, a gente tem cromossomo submetacêntrico, que ele está um pouquinho mais para cima. Na C, a gente tem o acrocêntrico, está lá em cima, né, na região terminal, na porção terminal, e tem o telocêntrico, que está no finalzinho, sabe? E essas são as diferenças dos cromossomos que a gente pode encontrar. E aqui a gente tem, vamos ver, não tá passando? Passou. Aqui a gente tem o resumão de sempre, né? Eu adoro colocar resumos para vocês poderem também anotar, quando fizerem as anotações, não precisar copiar slide por slide, vai direto para o resumo, só revise e vê se está sabendo do negócio. Aqui a gente tem todas as partezinhas, cromossomos e tudo mais, mostrando ali também as diferenças deles, e várias outras coisinhas que a gente vai ver melhor depois também, na próxima aula, até porque já está tarde agora. Então, depois a gente vai falar mais sobre os tipos de cromossomos quando a gente for falar de divisão celular. E aí, João, fala um pouco dos ácidos nucleicos, vamos relembrar isso. Sim, os ácidos nucleicos, né, que são tanto o DNA, que a única coisa que muda é o tipo de pentose, né? O DNA é o desoxirribonucleico, e o RNA é o ribonucleico, né? E a porção mais importante deles é o nucleotídeo, né? Lembra? Cada um deles tem 4, né? Todos eles têm adenina, timina e guanina, só que um deles tem uracila, o RNA, né? O nucleotídeo tem um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que é o que muda, né? São 5 bases nitrogenadas, adenina, citosina e guanina, tanto no DNA quanto no RNA, timina só no DNA e uracila, a última, só existe no RNA, né? E aí a maneira como as bases separeiam, né? As 2 púricas ou pirimídicas, a guanina e a adenina, e no fim as pirimidinas, que são as outras 3. O próximo slide tem uma representação gráfica, né, das moléculas, de como cada uma delas é. Vejam, nunca muda. É um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, e uma base nitrogenada. Essa letra N que fica na pontinha. Diferença estrutural, tá, entre DNA e RNA. O DNA é formado por 2 cadeias polinucleotídicas, ou seja, com muitos nucleotídeos enroladas entre si, formando a famosa estrutura de dupla hélice, que deu lá para os descobridores dela o prêmio Nobel. Enquanto o RNA não, ele é uma cadeia única. Essas 2 cadeias, elas ficam ligadas entre si por bases nitrogenadas. Vocês estão vendo ali o desenho no canto inferior direito, é aquele tracinho no meio de cada bastão colorido, é a ligação por bases nitrogenadas, né? Essas ligações de hidrogênio, né?
A guanina sempre vai se ligar com a citosina, o par vai ser sempre G e C, e a adenina com a timina, o par vai ser sempre A e T, no caso do DNA. Né? Ele tem a função bioquímica de assegurar a transmissão da informação genética. Né? O DNA, ele é o nosso genoma, né? Ele reúne todos os nossos genes, e esses genes, como a gente vai ver na próxima aula, depois são transcritos em RNA, para que esse RNA se transforme em proteínas. Por isso que a base da hereditariedade é o DNA. Ele porta a informação necessária para montar um ser diferente de todos os outros, com exceção dos gêmeos univitelinos. Com relação à estrutura, que também é diferente. Os filamentos externos, né, dos açúcares e os fosfatos se dispõem em direções opostas. Está mostrando na figura lá embaixo. Né? A dupla ligação dos fosfatos inicia numa extremidade de linha chamada C5 da pentose e termina na C3. É mais fácil ver isso em figura do que em texto. Vai aparecer na próxima figura. Como uma das extremidades ou da cadeia da esquerda chama 5' lá em cima, é a direção da replicação, que a gente vai explicar na próxima aula, né? Enquanto a outra extremidade é a 3'. Sempre bases orgânicas, A com T e C com G, né? E aquilo que a gente explicou há umas 2 ou 3 aulas atrás, a regra de Chargaff. Se tiver 24% de adenina, necessariamente vai ter 24% de timina, porque a quantidade é a mesma, e aí o que sobra para as outras 2 bases é 62%, que, portanto, é esse 26% de citosina e 26% de guanina. Se cair numa questão, o genoma de um determinado indivíduo tem 20% de adenina. Qual é a quantidade das outras 3 bases? Já dá para saber. Porque tem que ser 20% de timina e 30% das outras 2. E é isso, acho que a gente começar esse processo agora, né, explicar tudo isso, vai ser meio complicadinho, né, porque com isso vem mais um monte de coisa, então acho que a gente pararia por aqui e isso a gente continua na próxima. O material da próxima aula, o assunto vai ser replicação, transcrição e tradução, que é a mudança do tipo de linguagem, né, como é que o DNA se transforma numa proteína, num organismo eucarioto, né, e por que isso é importante para a divisão celular. Quando uma célula se divide em 2, a primeira coisa que ela precisa fazer é replicar, ou seja, duplicar, criar uma cópia do material genético dela, para que as 2 células filhas tenham o mesmo genoma da célula-mãe. Isso acontece desde as bactérias até os seres humanos. Mas é um processo bem complicado, cheio de passos, que a gente vai ver no início da próxima aula. Então é isso por hoje. Aí na próxima aula a gente dá continuidade e se der tempo a gente ainda resolve exercícios com vocês. Beleza? Beleza, valeu. Então tá, brigadão, galera. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, beijão. Boa noite, pessoal. Beijo.